Voltamos aqui na nossa conversa no bate-papo político com a ausência do jornalista Beto Almeida, que está pelas estradas do Ceará. Sobre essa crise no PDT e esse amplo debate nos bastidores políticos em relação à escolha do candidato do PDT da aliança com o PT na disputa ao governo do estado. Após a repercussão da nota emitida pelo presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, foi cobrado por lideranças estaduais a responder e a se posicionar em relação ao que disse Evandro Leitão. Na nota emitida pelo presidente nacional, Carlos Lupe, diz o seguinte, abre aspas, inadequado e desrespeitoso é o deputado Evandro Leitão, que mesmo sendo do PDT, chegou ao encontro do partido atrasado, ficou cerca de meia hora e foi embora. Independente de ser o presidente nacional do PDT, vivemos em uma democracia e tenho o direito de manifestar minha opinião. Respondeu Carlos Lupe, que não esperou ou que não recebeu, vou repetir aqui essa palavra, outras declarações do presidente Evandro Leitão, que disse o seguinte: não entrarei nesse jogo de desagregação que querem implantar no PDT do Ceará. Nosso projeto aqui não permite isso. Reagiu Evandro Leitão, dando por encerrado nesse momento, naquele momento, o conflito com o presidente nacional do PDT. Mas esse conflito não está encerrado. A crise é real, existe. Tem dentro do PDT, não faltam nomes para disputar o governo do estado. O PDT tem 4 opções: Isolda Sela, Evandro Leitão, Roberto Cláudio e Mauro Filho. 2 nomes, como eu tenho dito com frequência aqui no jornal Alerta Geral, polarizam essa disputa. De um lado, Isolda Sela, que ganhou o apoio do ex-governador Camilo Santana, que tem o apoio do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. Do outro lado está Roberto Cláudio, que conta com o apoio do presidenciável Ciro Gomes e também do presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Nesse conflito, que tem de um lado troca de palavras mais duras, emoções, e tem também esse sentimento de imposição do nome de Roberto Cláudio, gerou todo esse ambiente, gerou uma alta temperatura no PDT. E do outro lado dessa história, lideranças estaduais do PT insistem que se o candidato for Roberto Cláudio, o partido estará em outro rumo. O ex-governador Camilo Santana, em entrevista aqui no jornal Alerta Geral, disse que Isolda Sela, como ocupante do cargo no Poder Executivo, tem direito, tem a prerrogativa de ser candidata à reeleição. Vamos acompanhar o que disse Camilo Santana? A Isolda, além disso, além do seu papel como educadora, como professora, ela esteve ao meu lado durante os 7 anos, nos momentos difíceis, no momento da pandemia, nos momentos de motim, sempre ao meu lado, sempre uma pessoa discreta, respeitosíssima, e é governadora. Ela está no cargo, Beto. Então, eu parto do princípio que ela também tem a prerrogativa de ir, se coloque qualquer um que estivesse no lugar dela, assumindo o governo do estado, teria a prerrogativa de ir para uma reeleição. Então, essa é a minha análise. Porém, caberá primeiro uma discussão dentro do PDT, a quem nós respeitamos, e também a discussão com os aliados. Porque se não fosse uma candidatura de aliança, não precisava discutir com os aliados. Cada partido escolhia seus candidatos. Como é uma aliança, os nomes precisam ser discutidos com seus aliados, que estão há anos, né, nessa discussão em relação às políticas e às ações, porque a aliança não é só para ganhar uma eleição, não é só para disputar uma eleição. A aliança é para governar, é para dar apoio de sustentação, né, às ações que o governo faz, ouvir a participação de cada um, sugestões, os erros, né, e corrigir. A aliança significa isso, não é só para uma eleição, é para um projeto que está em curso no Ceará há anos, né, que tem trazido resultados importantes e muitos desafios que temos pela frente. O ex-governador Camilo Santana foi bem claro ao manifestar essa posição em relação à governadora Isolda Sela, que é do PDT, disse que cabe ao PDT a definição do nome ao governo do estado. Camilo disse que não está interferindo nas decisões internas do PDT, mas não esconde a preferência por Isolda Sela. E nos bastidores,
é clara o sentimento, é claro, de que Camilo também não apoia a pré-candidatura de Roberto Cláudio, criando aí esse fosso na relação dentro do PDT com o Partido dos Trabalhadores. E nesse cenário de guerra interna, de discussão, de conflitos, o deputado federal José Ayrton Cirilo voltou a defender que o PT, com a popularidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deve lançar candidato próprio ao governo do estado no Ceará. Eu aproveito para fazer aqui o presidente nacional do PDT, Carlos Lope, anunciar que o ex-prefeito Roberto Cláudio é o mais preparado para disputar o governo do estado e o presidenciável Ciro Gomes desejar que o deputado federal José Nobre Guimarães seja feliz se o PT decidir romper a aliança no Ceará. O deputado federal José Ayrton Cirilo conclamou nesta quinta-feira os militantes do PT a endossarem a tese de lançamento de candidato próprio ao Palácio da Abolição. Abre aspas, vamos juntos construir essa vitória, sem medo de ser feliz. Fecha aspas, afirma José Ayrton, ao divulgar um vídeo com apelo e estímulo à militância petista para se engajar na campanha, eleger o ex-presidente Lula no primeiro turno e construir uma candidatura própria ao governo do estado. O petista lembra a campanha de 2004, quando, na disputa à sucessão estadual, criou o mote Lula lá, José Ayrton cá. Dessa vez, José Ayrton volta a defender uma dobradinha, com Lula presidente e o PT com candidato ao governo do estado. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Você acompanha também agora a declaração, o vídeo do deputado federal José Ayrton Cirilo. Eu aproveito para fazer aqui um convite aos companheiros e companheiras, né? Convido o ex-governador Camilo Santana, companheiro, nosso deputado Guimarães, a nossa deputada Luiziane, nosso presidente Conin, a todos os companheiros e companheiras, que é chegada a hora de nós ajudarmos o Lula a ganhar as eleições no primeiro turno. E o PT precisa ter candidato a governador do Ceará, porque nós precisamos resgatar a esperança do nosso povo sem medo de ser feliz. São detalhes aí dos bastidores políticos na corrida ao governo do estado, principalmente no âmbito do PDT, e do PT. Lideranças estaduais e municipais e também nacionais, tanto do PDT quanto do PT, querem a manutenção da aliança e ampliá-la ainda mais com a presença de outros partidos. O Sátiro Salles chega também agora com informação sobre o ex-senador Eunício Oliveira do MDB, que acompanha esses desdobramentos entre PDT e PT para decidir qual rumo o partido adotará nas eleições no Ceará. Integrado à pré-campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-senador Eunício Oliveira acompanha os desdobramentos dos rumos da aliança do PDT com o PT, para definir qual posição o MDB adotará na disputa ao governo do estado. Sou, antes de tudo, lulista, confessou Eunício, que hoje é um dos MDBistas mais próximos ao líder petista. Eunício teve conversas com líderes estaduais do PDT, PT e, ao mesmo tempo, é assediado para levar o MDB para uma aliança com União Brasil, que tem como pré-candidato o deputado federal Capitão Wagner. Sobre os nomes que o PDT apresenta como opções ao Palácio da Abolição, Eunício fez restrições ao ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, com quem não tem diálogo e com quem diz não sentar à mesa para conversar. Mesmo com as divergências com alguns setores pedetistas, ele não descarta a possibilidade de uma aliança com o PDT, desde que o nome seja da governadora Isolda Sela, ou mesmo do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. O MDB foi aliado do governador Camilo Santana ao longo de 3 eleições, rompeu essa aliança, voltou a se integrar ao governo do estado e na disputa ao governo do estado agora em 2022, o MDB, segundo o ex-senador Eunício Oliveira, tem a preferência por Isolda Sela, mas aí depende de uma série de conversas. Então, você acompanhou aqui no Bate-Papo Político, hoje sem o jornalista
jornalista Beto Almeida, os bastidores dessas discussões sobre a crise no PDT na disputa ao governo do estado. Repito, o PDT tem hoje uma aliança com o PT, com o PSB, com o PP, PCdoB, PV e Partido Progressista e também com o PSD. Há uma movimentação grande para a escolha de um candidato que seja consenso, que una todos os partidos. Mas dentro do PDT, o presidente nacional do partido, Carlos Lupe, atropelou essa agenda e abriu uma crise sem precedentes na história do partido aqui no Ceará. Pelas próximas horas deveremos ter desdobramentos dessas conversas. Naturalmente, alguns querem colocar panos mornos para administrar o silêncio como estratégia e evitar mais polêmicas e mais conflitos. O certo é que, nesse momento, a crise é real na relação entre PDT e PT. De um lado, o ex-governador Camilo Santana, que conversa com muita frequência com o senador Cid Gomes, que Camilo defende o nome de Isolda Sela, enquanto do outro lado, com o apoio do presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, e de Ciro Gomes, está Roberto Cláudio. Evandro Leitão e Mauro Filho também estão na lista de pré-candidatos ao governo do estado. Você encontra aqui no site cearagora.com.br todos esses bastidores da disputa ao governo do estado envolvendo PT, PDT e as demais forças partidárias aliadas à administração estadual. E quero convidar a você, ouvinte internauta, a nos acompanhar a partir das 7 horas da manhã, neste sábado, no Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria, com o Marcos Surlan e com o professor e advogado da área previdenciária, Paulo Bacelar. São muitas perguntas, mensagens encaminhadas e com resposta na ponta da língua, com quem entende do assunto e com a melhor e maior prestação de serviço na área da Previdência Social, pelo rádio e pela internet. É aqui no Jornal Alerta Geral. E para finalizar, dizendo que hoje o espaço foi aberto para o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, conceder entrevista aqui para falar sobre essa polêmica dentro do PDT e também sobre a pré-candidatura dele ao governo do estado. Mas a assessoria de imprensa do pré-candidato Roberto Cláudio não deu notícia. Esse é o registro, fica aqui para você, ouvinte internauta, uma boa sexta-feira.